Samantha, este é o Arthur. Deixa eu enquadrar melhor. E você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. Deixa eu pegar aqui ele, já que deitou. Ô, Arthur, vamos fazer resenha, Arthur? Eu não quero fazer resenha. Ah, o Cão que Lê. Deixa eu ver se aqui fica melhor, não cortando minha cabeça. Não dá para baixar mais não, porque o Cão que Lê está dormindo. Bom, vamos lá por muitas partes. Hoje nós temos muitas coisas para conversar. Deixa eu ver se está bem enquadrado, desculpa. Arthurzinho já deu o ar de sua graça. Ô, filho, vem. Ai, gente, hoje nós falaremos do fantástico, incrível, sensacional livro nacional Angústia, do Graciliano Ramos. Deixa eu puxar mais pra cá pra não ficar tão longe. Vou improvisar aqui minha luzinha. Ver o que vocês acham. Gente, a gente tem tanta coisa hoje pra conversar que eu confesso que eu fiquei pensando, nossa, por onde começar, o Cão tá aqui. Porque tem muita coisa a ser dita. Primeiro, você aí, eu vi que tá na... Bom, está na lista de pedidos para vestibular, então é importante que você leia, mas não, aqui você não encontrará nenhum spoiler, porque eu quero que você, que não vá prestar vestibular, bom, você que vá prestar, que você leia, mas você que não vá, que você não tenha nenhum spoiler e que você tenha vontade de ler Angústia. Aqui fica meu adendo. Você que é psicólogo ou estudante de psicologia tem a obrigação de ler este livro. Aí você vai falar, Samantha, isso eu não sou nada disso, só queria ler. Pois leia. E aí você vai ter uma pequena amostragem, sim, gente, do que a gente lida no consultório. Como é a cabeça de um ser humano angustiado, tá? Essa é a história. Antes de eu começar, vou falar um pouquinho da bio, mas eu separei aqui para ler para vocês, que eu pensei aqui que eu posso agregar na leitura. Peguei um dicionário bem básico de psicologia, separei aqui o verbete de angústia para vocês sentirem, sim, o tom, que não foi tão aleatório e esse título diz muito. Para nós psicólogos, angústia significa inquietude extrema, medo irracional. A angústia é uma sensação penosa de profundo mal-estar, determinada pela impressão difusa de um perigo vago, iminente, diante do qual se está desarmado e impotente. Tem mais, aí vai discorrendo dos vários tipos de angústia, mas enfim, se a gente está falando de um medo irracional, de uma inquietude extrema, medo irracional, inquietude extrema, angústia, aquela sensação penosa de profundo mal-estar, pela impressão difusa, atente a isso, de um perigo vago, iminente, do qual a gente está desarmado e impotente. O que você espera que seja angústia, que esta capa diz muito, preste atenção, de alguém, e eu já vou falar Arthurzinho saiu, e eu já vou contar aqui dos personagens. É que eu queria contar um pouco do Graciliano para vocês entenderem da onde é sensacional isso. E, bom, enfim, já fiz a chamadinha, você já se pegou pela parte psicológica, né? Mas eu vou voltar a ela e vou voltar aqui, óbvio, a leitura do Angústia. Bom, Graciliano Ramos, quem foi? Né? Aqui atrás tem, até separei separado, esse livro tem 300 páginas, esse livro essa minha edição aqui é nova, emborrachada, tá? Da editora Record, estão relançando as capas tão lindas, a gente vai tão mais gostoso ler assim. Esse livro de história mesmo, a gente tem 300 páginas, daqui, dessa tarja em laranja pra frente, é um pós-fácil riquíssimo, 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 tá? Mas a história mesmo são 300 páginas. Pois bem, esse livro foi... Bom, Graciliano Ramos, ele nasceu no interior do estado de Alagoas, tá? Morou boa parte, sim, em Maceió e em outras cidades, mas ele é, sim, do estado do interior de Alagoas. Nasceu em 1892, atentem para as datas. Nasceu, escreveu um jornalzinho local, depois ele se casa, a primeira esposa dele não é bem aceita pela família dele, Maria, agora esqueci, Maria alguma coisa. A família não aceita porque ele é de uma família mais tradicional, de classe média alta, e ela era de origem mais humilde, mas mesmo assim eles se casam e têm 4 filhos. Pois bem, no nascimento do 4º filho, no parto, em decorrência do que aconteceu no parto, ela veio a falecer, Maria Eugênia, acho.
ela veio a falecer. E aí ele entrou numa profunda depressão. A gente está falando de um homem de só 28 anos. Tudo bem que era 28 anos dessa época, é diferente de quem tem 28 anos hoje. Mas assim, é um homem só de 28 anos, ele abandonou a literatura por um tempo e ficou em depressão. Depois isso passou lá na frente, ele casou de novo, ao todo ele teve 8 filhos. Ele é o primogênito de 16, tá? Bom, tem um fato muito curioso, talvez aí você não saiba. E aqui no canal eu já disse, eu vou falar de autores de direita e de esquerda, eu não tenho amarelo, vermelho, aqui entra toda a cor que quiser, sabe? No sentido de que eu vou falar dos dois, não vou me pautar, essa não tá lendo de autor de esquerda, autor de direita, sim, leio todos e me pauto pela obra e é isso. Mas agora eu tenho que mencionar que sim, ele tinha tendências à esquerda. Por que eu tenho que mencionar isso? Porque, saiba, se você não sabe, ele foi prefeito, quando ele estava lá por volta dos seus 35 anos, ele foi prefeito de uma cidadezinha, não vou lembrar o nome agora, mas do interior também, de Alagoas, mas ele foi candidato, ganhou, virou prefeito, ficou por volta de 2 anos e pouquinho, e renunciou ao cargo. Sim, gente, ele renunciou ao cargo. Mas, poxa, era um político então? Sim. Por que ele largou? Porque ele não suportava a burocracia, ele não suportava o jogo político. E por jogo político, não estou falando do toma lá da cá, estou falando dessa parte burocrática, dessa parte de influências. Ele largou a Foz, que não é para mim, estou indo embora. Tem porquê a ver com a obra, tá? Não tô contando nada só de divagação, porque eu gosto muito da história da vida dele. Bom, aí ele largou, casou de novo, teve mais filhos e se dedicou à literatura. Só que a gente está falando de alguém, isso em 1927, ele tinha seus 65 anos, a gente está falando de alguém que estava já quase ali na Revolução de 35. E aí a gente sabe que sim, houve uma caça aos comunistas. Então ele foi preso sem provas, tá? Qualquer, também coincidência, sou irônica também, mas qualquer coincidência com a realidade dos dias atuais, fica aí a seu critério, tá bem? Pois bem, aí ele foi preso, e por que eu tô falando isso? Porque esse livro é lançado em 1936, enquanto ele tá preso. Ele passou 10 meses na cadeia e depois soltaram, tá? Então ele não tinha motivo de ter sido preso, mas acabou que foi, e esse livro foi lançado. Ele também não gosta de Angústia, que ele achou que foi extremamente mal redigido. Eu fico me perguntando aonde. Esse livro aqui eu li em 2019, e que foi quando saiu essa edição mesmo, e eu tava batendo o olho por esses dias, né, vi que ia ser leitura vestibular, falei, acho que eu tenho algo a acrescentar, além desse negócio da psicologia, e enfim, trazer leitura nacional, que tem pouco também no canal. Esse foi um dos motivos. Bom, falei isso. O que mais eu tinha separado para você? Nossa, o Arthur ensaio mesmo, essa hora é ótimo de gravar, mas aí o cão que lê não aparece. Pois bem, bom, então dei essa contextualizada, tá? Então ele morreu de quê? Bom, Graciliano Ramos morre em 20 de março de 1953 em decorrência de câncer de pulmão. Se vocês olharem as fotos dele, tá cheia aí de foto dele fumando, enfim, ele faz uma viagem à Europa, assim, ele reconhece a antiga Tchecoslováquia, né, que hoje se dividiu em 2 países, né, a República Tcheca e a Eslováquia, mas conhece vários países. Este livro dele está traduzido em vários idiomas, está um dos mais vendidos nossos lá fora. E ele ganhou vários prêmios e tudo mais. As obras dele, ele tem por volta de 10, tá? Vidas Secas é a mais famosa, São Bernardo também já deve ter ouvido, mas na cadeia ele escreveu Memórias do Cárcere, enfim. É uma delicinha ler Graciliano. Só que um parênteses, daí eu vou adentrar a mesma obra, tá? Daí eu falei da biografia. Tem uma coisa que aqui ele para mim foi muito feliz, e acho que é por isso que esse é meu livro nacional favorito. Além de ser extremamente psico, e eu gosto de fluxo de consciência, eu gosto de estar dentro da cabeça das pessoas. Se eu não gostasse, eu não seria psicanalista, e esse não seria meu tipo favorito de livros. O que aconteceu que eu achei que ele foi muito feliz, eu vou falar, deixo as críticas. Vai ser bem por cima, porque eu não sou professora de literatura, nem de letras, nem nada disso, mas é que eu fiquei incomodada durante muito tempo com a questão de, nossa, por que os romances só retratam aquela coisa regional, né? Então eu não gostava, confesso, não gostava, porque 16 anos, 17, não gostava de ler Morte e Vida Severina, o 15... Ai, Samantha, não conheço nada disso. É aquele que retrata o Nordeste brasileiro, né? Ou o Sul. Érico Veríssimo também retratou bastante o Rio Grande do Sul, mas a gente tem a Raquel de Queiroz com o 15, a gente tem João Cabral de Melo com Morte e Vida Severina, que eu falei agora,
Nossa, quem mais a gente tem? A gente tem Jorge Amado, lá da Bahia também, retrato, Capitães de Areia, fazendo retrato lá da regional da Bahia. A gente tem ele falando no próprio Vidas Secas e por aí vai. E aí eu achava muito cansativo aquilo. Por quê? Porque o romance regionalista, ele retrata fazendo críticas à sociedade, à pobreza, à miséria, claro que sim, mas também ao capitalismo. Então, e aí fica aquela coisa muito pesada, muito arrastada, um linguajar mais, né, de século XIX. Então, assim, confesso que eu não gostava muito. E a gente brasileiro não teve muito costume, devido aos autores fazerem essas críticas, não teve muito costume de ser mais introspectivo, sabe, como os russos, Dostoiévski, que vai para o eu, para o indivíduo. A gente não teve isso aqui no Brasil. E por quê? Bem ralé, tá? Grosso modo mesmo, perdoem os professores especialistas nisso. Era tido que os romances regionalistas eram mais à esquerda, porque faziam essas críticas que eu supracitei agora. E que os que pendessem mais para o drama individual e não ao drama coletivo, né, ao eu, em vez da coletividade, era mais psicológico à direita, né? Porque você vai preferir um drama individual ao da coletividade. E aí eu tenho pra mim, e aí por isso que eu gosto, fica aí a seu caráter, a seu critério, leia e depois me conte, que ele foi a terceira via que a gente não teve nas últimas eleições de 22, pronto, falei. Por quê? Porque aqui ele consegue juntar as duas coisas, o drama do eu, José Luiz, ó, que nome, Luiz da Silva, o nome do protagonista, Luiz da Silva, com a questão regional também, porque se passa no momento presente, então se passa na década de 30 em Maceió, na sua contemporaneidade que foi escrito, tá? Só que se passa por fluxo de consciência dentro da cabeça do Luiz da Silva. Luiz da Silva, atente, ele está usando um nome bem genérico, bem comum, é tipo os Smith nos Estados Unidos, o Silva, e ele está retratando a vida de quem, tá? Quem é Luiz da Silva? É um funcionário público, tá? Ele vem de uma família que perdeu tudo, uma família de fazendeiros que perdeu tudo. Então Luiz da Silva ele veio de uma família decadente. O avô dele é mencionado, o pai dele um pouco, e aí a gente já percebe que ele já nasce sem nada, raspa do tacho é ele, e fica órfão logo cedo, e aí ele começa a viver aquela vida paupérrima de contar moedas, tá? De contar moeda, vive de favor, dorme na rua. Então a gente também vai se angustiando lendo, porque quando você vai adentrando na cabeça de uma pessoa e vendo o que ela está vivendo, o que ela está relatando, você se angustia também, né? Pois bem, continuando, esse é o Luiz da Silva, e aí ele passa no concurso público porque ele é muito inteligente, ele é muito esperto, ele gosta de ler, então ele passa por mérito num concurso, mas que não paga muito, mas ele trabalha lá na Secretaria lá de Alagoas, então é aquele funcionário público clássico, sabe? Até aqui, eu vou falar assim, eu vou dar o tom, mas eu já vou dar o tom já. Funcionário público clássico, então ele é pobretão. O que é importante daqui, começa pelo fim, tá? As duas primeiras páginas, eu já vou dar o tom já. As duas primeiras páginas, eu deixei assim, tá? E não é nem virado por capítulo, você termina aqui assim, ó. Né? Aí começa a leitura. É um livro que começa pelo fim. Gente, eu amo o livro assim. Tem um rabiscado, tá até na gaveta. Eu amo o livro que começa pelo fim. Então, assim, a história começa pelo fim. Se você assistiu o meu livro, minha resenha do Milton Ratum, Dois Irmãos, também é um livro que começa pelo fim, né? Tem tipo um prefáciozinho e aí a história começa. Aqui começa 30 dias depois de um evento que não vou contar, porque esse evento é o grande X da questão toda do livro. Depois de 30 dias, ele se sente tão angustiado, lembrem, ele se sente tão angustiado que ele decide relatar pra gente o que aconteceu. Agora, vocês imaginem, a gente tá dentro da mente dele, tá? O tom aqui, primeiro parágrafo de angústia. Levantei-me há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não me restabeleci completamente. Das visões que me perseguiam naquelas noites compridas, umas sombras permanecem, sombras que se misturam à realidade e me produzem calafrios. Pois bem, aí isso aqui é o primeiro parágrafo. Da onde que isso é importante? A gente vai ler o relato de um homem 30 dias depois de ter
X evento ocorrido, ele mesmo tá falando que ainda tá não legal, um cara que tá mal, angustiado, perturbado, tá? E que aí, quando você tá dentro da mente, é aquela história. Você vai falar assim, é difícil de ler esse livro? Não, não é difícil. Quer ter a experiência de um psicanalista? Tenha com esse livro. A escrita do Graciliano é como? Gostosa, reta, concisa, direta. Só que, atente para isso. Por se passar dentro, por fluxo de consciência, ser uma imersão dentro da cabeça do Luiz da Silva, não tem uma ordem. Por não ter uma ordem, entenda, às vezes ele está relatando momentos de agora, daqui do presente, aí de repente ele volta para o passado, mas daí você não tem nenhum aviso prévio, tá? De repente ele volta para o passado, aí de repente ele continua conversando no presente e de repente ele mistura o que ele acha do que está acontecendo no presente, então tem ainda umas alucinações. E ele tem algumas paranoias também, tá? É do personagem mesmo. E isso vai angustiando a gente à medida que a gente vai lendo. Porque você vai se perguntando se já foi, tá sendo, é da cabeça dele, não é? E aí os relatos não são fidedignos, sabe? É nessa linha. Pois bem, vamos aos personagens, vamos ao enredo para você ficar com vontade de ler. Então a gente tem ele que é funcionário público, que aí o dinheiro dá para ele pagar o aluguelzinho da casa dele e só, o resto ele conta moedas. Ele mora tipo num cortiço, e atente porque isso é importante, é tipo um cortiço que as casinhas são geminadas e as paredes são bem finas, dá a entender que é bem precário mesmo. Por que eu tô falando isso? Porque vai haver uma menina chamada, o amor, né, quando ele não aparece, Marina. E o personagem, o Luiz da Silva, vai se apaixonar meio que à primeira vista pela Marina. Só que a Marina, você vai falar, como que é essa menina? Pensa numa menina fútil, que só pensa, e que é assim, de uma superficialidade, que você fala assim, não é possível, o que você viu nessa menina? Que não tem nada demais. Mas o amor, né, gente? O amor cega. E ele tem plena noção de que ele é um estudioso, para ele fazer uma renda extra, ele escreve para o jornal também, ele escreve uns poeminhas, ele vende, então assim, ele tem um intelecto muito além do dela, e ele percebe que ela é muito vazia para ele, mas de novo, o amor, né, quem manda no coração, não é mesmo? Quem nunca, né? E aí ele percebe isso, mas mesmo assim se apaixona, ele não é nada sedutor, ele não é tipo galanteador, tipão, nada disso. Ele só se apaixona, vai lá com a conversinha vai, a conversinha vem, acaba que daí ela, por que não? Dá uma chance pra ele, eles começam a namorar. Aí eles começam a namorar, tal, ele tá apaixonado, aí ele quer se casar. Beleza, vai lá, moda antiga, quer conversar com o papito mami sua e pedir em noivado. Beleza, ela topa. Com, ponto e vírgula aqui, uma série de exigências que você começa a falar, não é possível, exigência financeira. E aí aqui é a parte engraçada que não é que você se angustia e fala, amigo, não faz isso, a vontade de pegar se fala, não faz isso. E não é que ele é um docinho de pessoa não, tá? Por quê? Já vou chegar lá. Aí acaba que ela começa a fazer vários pedidos de quero isso, quero aquilo outro, não vou falar nem o que é isso, quero aquilo outro, que daí você fala assim, não é possível que você está se endividando ainda mais, você não tem nem dinheiro para pagar seu aluguel, é aqui ele fala. E aí vem o cara com cobrança, o povo fica com dó de cobrar dele, mas tem que cobrar, ele tem que pagar. E mesmo assim ele está se endividando, pedindo dinheiro, emprestado, mas para comprar eu ia falar umas quinquilharias, umas tralhas, que ela quer. E assim, pior que não dá nem valor, sabe? E aí você fala assim, não é possível, ele já tá lá todo na pendura, devendo, e aí a vida segue, aí eu vou falar agora de outro personagem muito importante, guardem esse nome. Julião Tavares. Ai, gente, Julião Tavares, que falar desse homem? Bom, vou falar as próprias palavras do Luiz da Silva. Um gordo, vermelho e chato. Ai, gente, que delícia a literatura, né? Poder falar do jeito que a gente quer. Um gordo, vermelho e chato. Ele descreve, o Luiz da Silva descreve o Julião Tavares, um gordo, vermelho e chato. Eles se conhecem numa feira literária, o santo não bateu já desde o começo. E aí um belo dia ele tá chegando em casa, depois de um dia inteiro de trabalho, e aí aqui é até engraçado como ele relata o funcionalismo público, né? Só pra vocês sentirem daí o tom do livro, eu vou parar com esse negócio. Se pudesse, abandonaria tudo e recomeçaria as minhas viagens. Esta vida monótona, agarrada à banca das 9 horas ao meio-dia e das 2 às 5 é estúpida. Quando a repartição se fecha, arrasto-me até o relógio oficial.
Então por aí já tem. Aí depois de um dia cansativo desse, de né, ter trabalhado dessas horas que ele mencionou, eu cheguei em casa. Aí como é tudo meio junto, né, meio essa entrada assim, coletiva para todo mundo, uma hora a Marina tá conversando com quem lá no portão? Com ele mesmo, que você pensou, o Julião Tavares. Aí você pensa, estão só conversando? Então, num primeiro momento, pior que estão sim só conversando. Só que ele não viu deste modo. E aí ele já está endividado, já está por aqui dela, já está por aqui desse jeito. Ele leve solto, esperança para todos, que ela de certo modo dava. Já chama ela para uma conversa que não foi nada agradável, já falou poucas e boas, mas assim, poucas e boas mesmo, que você fala, ô amigo, não foi legal o que ela fez, mas você pegou pesado. Mas do tipo, ó, me endividei tudo por sua conta, jogou as contas na cara dela, falou palavra do mais baixo tom que você pode imaginar, daí pra baixo, que daí você fica, ei amigo, para, vai dar ruim isso. Vai dar ruim, deu ruim, porque que daí o casamento, barra noivado, né, namoro noivado, o casamento que seria, não vai mais ser, mas aí eu paro aqui para saber o que aconteceu com Marina. E aí? Ela fica com o Julião? Tá aí a pergunta. Eles ficam como? Tá aí a pergunta. Ele termina como? Tá aí a pergunta que você tem que ler para responder essas coisas todas. Só uma coisa, mas por que se for das paredes e tudo mais? Porque a angústia dele é tanta, as divagações, pensamentos e será e hipótese que ele cria na cabeça dele é tanto que daí tem uma passagem aqui que ele chega assim até o ponto de se questionar, de assim, é meio que pobrinho, né? Então assim, dá descarga, escuta a descarga e ele fala, ele põe assim o ouvido na parede, escuta e fala, nossa, foi ela que foi ao banheiro, porque essa descarga é dela. Eu conheço, tem gente que você dá descarga, ou puxa corda, sei lá, quando banho só tem um jeito, mas aí ele acha que ela e fica lá sofrendo uma sofrência eterna. Isso aqui é a sofrência. Não vou contar todo o resto, porque daí todo o resto seria o maior dos spoilers, e eu não quero isso, porque eu queria que você tivesse mesmo uma experiência com este livro, porque é sensacional mesmo, gente. Você termina e você volta no comecinho e relê e fala, nossa, e você fica assim, um tapa na cara, tá? Eu separei aqui... Não é que ele se achava, ele podia se achar, porque assim, ele vai caminhando e tal, né? Você vê que ele não pertence ali, as outras pessoas também percebem que ele não pertence pelo vocabulário dele, pelo que é, mas a vida já não é mais como era do avô dele, como era do pai dele. Mas assim, sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, não se enquadra nessa situação, tem alguma coisa? É isso. Aqui tem uma passagem que. E ele vai percebendo isso, e aí a gente se angustia com isso, porque a gente também percebe que não é. Enfim. Senti despeito, afastar-me-iam da repartição e do jornal, outros me substituiriam. Eu seria um anacronismo, uma inutilidade, e me queixaria dos tempos novos, bradaria contra os bárbaros que escrevem sem vírgulas e sem traços. Então ele não gosta, não vou falar da ralé, mas ele não gosta do ambiente que ele vive, ele não se enquadra, ele gosta de uma coisa mais que ele não tem, que foi se perdida. Separei isso. Ah, ó, dentro da cabeça, ó. Aquilo que viera pouco a pouco, sem a gente sentir. Naturalmente, gastei meses construindo esta Marina que vive dentro de mim, que é diferente da outra, mas se confunde com ela. Então, este é o tom. Aí você fala, não, que Marina que é? A que ele construiu, a que ele idealizou, a que não é real, a que é real, as duas convivem, as duas não. Não é uma história de final feliz, não é uma história de amor, é uma história de angústia, tanto pra gente que lê quanto pra ele que foi colocando. Talvez Graciliano Ramos tenha achado mal escrito, mal redigido, porque foi numa tacada só, mais fluxo de consciência é isso, não poderia ser diferente. Então tem começo, meio e fim, em termos de história tem, cronológica, mas você tem que ir catando, né? Assim, sabe, o paciente vai falando, vai tirando, você vai pegando tudo, porque tudo é importante, depois você monta o cenário. Se você gosta disso, de novo, se você é estudante ou é psicólogo, não deixe de ler. Se você tem curiosidade, gosta dessa história, pegue isso para você também, porque é interessante. Agora, se você fala, não gostei, por exemplo, de Memórias do Subsolo de Dostoiévski, não gosto de Virginia Woolf, então passa longe, que não é o livro indicado.
Mas se você quer fugir daquele regionalismo só, porque aqui a gente está falando de né, se passa em Maceió e com essa dinâmica toda, mais introspectiva, mais eu com o coletivo, porque pensa, ele está fazendo também uma crítica, né? Se ele é funcionário público, se ganha pouco, se não tem dinheiro, se mora meio que no cortiço, tá? Mas anda daquele jeito mais sertão, eu diria, tá? Na minha humilde opinião. Então deixei aqui, li para vocês a verbete de angústia para nós psicólogos. E antes de eu encerrar o vídeo, tem uma curiosidade muito bacana. Eu vou até me convidar para você me convidar, você que for. O cachorro nem tá aqui hoje, o cão que lê o Arthur. Em Maceió, teve uma comemoração, isso me veio à mente, eu joguei até para ver como que era realmente as imagens, porque eu não lembrava, porque acho que foi 2010, 2011, mas foi para celebrar o aniversário de alguma coisa a ver com o Graciliano. A prefeitura de Maceió contratou o mesmo escultor, agora vai me fugir o nome dele mesmo, mas assim, é o mesmo escultor que fez aquela estátua de bronze do Drummond, que está no Rio de Janeiro. Então, esse, não vou falar Eduardo, que não é... enfim, o mesmo escultor fez uma do Graciliano Ramos. Sim, gente, tá lá na orla de Maceió. Você fala assim, que orla? Ponta Verde. Digitem no Google em que orla tá a estátua do Graciliano, que daí vai aparecer certinho. Porque se você estiver em Maceió, não deixe de conhecer. A estátua é quase tamanho real, 1,80 m de bronze, alta, não tá sentada com a do Drummond. Tem uma plaquinha assim no chão. Então, assim, se você estiver em Maceió e quiser companhia para mim, e pro cão que lê, que foi dormir lá, né, não veio fazer resenha comigo, a gente aceita, tá? Desde que seja tudo pago, inclusive eu e o cão que lê, iremos com o maior prazer. Nossa, queria muito tirar uma foto lá. Fica para uma próxima viagem um convite, eu já me convidando. Enfim, gente, então é isso. Acho que esqueci de falar alguma coisa do que eu tinha mais ou menos em mente. Acho, mas também eu gosto desse bate-papo informal, mas estou vendo que já vai bater os 27 minutos. Quase meia hora falando. O Telcão já foi dormir, mas o Telcão leu, porque eu, né, quando reli, né, puxa. Tá aqui a minha dica. Espero que gostem, espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal. Muito obrigada, Érica, que está sempre comentando aqui, fico muito feliz. Os comentários são muito importantes. É um canal que acabou de nascer, a gente vai completar 2 meses. Tem muitas novas resenhas a serem feitas, muitas novidades. Eu gostaria muito de saber o feedback de vocês. Então, se vocês puderem comentar aqui embaixo o que estão achando, o que acharam desse vídeo, eu vou ficar muito feliz. Irei eu mesma responder ao lado do cão que lê, né, que tá ali. E é isso, gente. Boas leituras e até o próximo vídeo do canal com que lê. Se até o cão já leu, mas você não lê? Não, né? Até!